começo a ler assim, que dá uma pane no meio do capítulo, assim, você não consegue nem para frente, nem para trás no entendimento. Você não tem Aliás, a jornada para o espírito, das jornadas que ele fala do Joel, ele fala sobre esse capítulo, a importância, e não é só nesse livro. Tem outros que ele fala também a respeito desse capítulo. Então, o que é uma mente incondicionada? É uma mente que está sendo descondicionada do paradigma humano da vida, visão material da vida. Que o ser humano não descobre quem ele é nunca, né? Porque quem já viu aquele negócio... Será que eu já fiz esse comentário? Acho que já, né? Do Enio e do Beto, do Vila Sésamo. Já, né? Lembra do Vila Sésamo? Tinha o Enio e tinha o Beto. Aí tinha um bichinho cabeludinho. Era sempre um fundo branco. Engraçado, um fundo branco. E tinha o Enio e o Beto. Aí tinha um bichinho que andava pra lá e pra cá, assim. Aí ele chegava... Ficava o Enio e o Beto em cada extremidade, tipo daqui na Samira. Aí o bichinho era meio infantil, falava, eu quero estar lá, ele ia até o Beto. Quando chegava no Beto, ele falava, pronto, você está aqui. Ah, mas eu não quero estar aqui, eu quero estar lá. Aí ia até o outro, pronto, agora você chegou aqui. Pô, cheguei aqui de novo, eu não quero estar aqui, eu quero estar lá. Ele queria escutar assim, bom, agora você chegou lá. Né? Então, desencarne e encarne é sempre assim, porque a pessoa quer ser feliz, quer realizar. Ela não conseguiu, não sabe quem é Deus, não sabe onde ela está. E nem os instrutores espirituais da paragem onde ele foi não sabem. Que nem a gente leu nessa palestra do Allan Kardec, a matéria daquele espírita. A espiritualidade mais próxima ao meio terreno não sabe nada. Eles sabem o que nós sabemos aqui. Então, como existe do lado de lá, eles se viram. Tem hospital, tem umbral, tem ambulância, para buscar um estropiado, deve ter, né? E fica essa balbúrdia, vai lá, vem aqui. Então eles querem estar lá. Quando chegar lá, pronto, chegou aqui, mas não é aqui, quero estar lá. O estar lá seria o quê? Na presença de Deus, na paz, na alegria da vida. Que vida é? Vai para lá, vem para cá. Não resolve nunca. Isso, né? Tá tão ruim lá quanto aqui, não tem... Então, por que nasce pequenininho, retifica, cresce com a consciência limpinha? Porque se viesse com a carga de tudo, eu já chegava aqui querendo se matar. Mas eu me mato e não acaba nunca. O Vale do Suicídio é cada vez mais fundo. Demora cada vez mais para me voltar para cá. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Um comentário com relação ao que o Paulo colocou. Por exemplo, quando a gente se sente muito incomodado com alguém, assim, aquela questão de que o João coloca de você estar mais vigilante, consciente com você mesmo, né? A gente mesmo. Porque se eu for xingar o Sandro, mas eu aviso o Sandro antes, Sandro, eu vou te xingar, tá? Ele automaticamente fica consciente que vai receber um xingamento. Ou seu filho dá... Isso te agrediu? Mas e se eu não tivesse te avisado? Ou seu filho dá... Se a pessoa avisa, eu vou brigar com você, mas não liga não, tá? Você é um... Essa é a consciência. Se você tiver avisado que os outros não pensam como a gente, que tem as suas próprias características físicas, pessoais, arquetípicas, de caráter e tudo mais, você já está avisado. E elas vão falar com você da mesma forma que elas pensam que você está falando com elas. Então, se você estiver nesse estado, estou avisado de que o ser humano tem suas falhas, porque ele está fora de Deus, está desconectado. Se você está avisado e lembra que você está avisado, o fato dela lixar a unha é que não te deu mais respeito. Porque você sabe, aquela mulher lixa a unha no trabalho. Orar e vigiar. Entende? Que você escapa dessa esfera psicológica que te agride de projeção sobre. Porque você já se avisou, não, eu estou ligado a Deus, eu estou consciente da minha presença, da presença do outro. E eu sei que os outros são como eles são. Então você está avisado, você se avisa o tempo todo. Passa um dia, você se avisa, olha, hoje eu estou na presença de Deus, confiante, consciente de que os outros têm seus problemas, suas dificuldades. Você permanece nesse aviso interior. Você deixa de julgar, né? O resultado, muito provavelmente, será esse. O resultado desse exercício que você faz com você mesmo, provavelmente vai ser esse. O julgamento vai ficando leve, aquele julgo suave de Jesus. Olha para mim que meu julgo é suave. Está mostrando Está sendo mesmo. Não está dizendo que ele não tem o julgo, ele vê o mal, ele vê, mas ele não julga mais aquilo porque sabe que aquilo é uma realidade. Mas ele continua julgando, mas ele julga já com suavidade, porque ele percebe que não... Ele enxerga o mal, ele diz é preciso que haja o mal no mundo, mas ai daquele que se liga ao mal. Ele enxerga o mal.
Só que ele não dá mais peso para aquilo, não dá mais valor psicológico para aquilo. Está acima da situação. Então, se eu te avisar, Paulo, aquela moça, aquela filha da... ela vai fazer aquilo lá mesmo. É Deus também. Ela é assim mesmo. Ela é assim. E olha, e quanto tempo faz que ela entrou na sua vida? Você estava na prefeitura, agora você foi para a empresa? Então, você vê, então a vida está te mostrando uma situação, está te trazendo uma situação para você perceber. Olha, continua. Lá na prefeitura você me disse também que tinha problemas lá do pessoal que fazia isso. Você vê? Então, agora você saiu da prefeitura e foi para uma empresa. 3 meses, né? E nessa empresa você encontrou outros problemas. Você veja, está no mundo os problemas. E se você ficar se ligando a eles, onde você for na próxima empresa daqui 2 anos, você vai encontrar um cara lá que, puxa, chega atrasado. O cara chega atrasado, não aguenta, você chega às 7 horas, o cara chega às 9. E o chefe ainda gosta dele. E o chefe ainda gosta dele. Então você faz o exercício de se avisar, olha, as pessoas são assim. A maior parte da ação do praticante é no silêncio e no secreto. Ele vai perceber que os pensamentos de incômodo, melhora isso, tá? Demora muito. Os pensamentos de incômodo são só pensamentos na mente. Quando ele vê que isso está povoando a mente dele, não é mais pensamento de incômodo. É só consciência do pensamento. Porque qualquer pessoa naquela situação se incomodaria com aquilo. Então ela está captando aquilo do quê? De um arquétipo do inconsciente coletivo. Se incomodar com aquilo. Então isso aqui não tem mais poder sobre mim. Eu devo só observar. Então não importa qual vai ser o comportamento medíocre, falho, sabotador ou descompromissado das pessoas. Porque o nosso compromisso com a verdade só nos permite compreender que não há consciência ali da presença, da harmonia, de um poder, nada. Porque nem eu te condeno é saber que até bem pouco tempo atrás a gente reagia e pensava da mesma forma, da mesma. Isso não nos dá o direito de ensinar força para o outro. Mas o que pega, né, eu me identifico com isso, muitas coisas que ele posta no grupo, eu estou sempre me identificada. Às vezes não é na mesma situação. Sim. Mas é que quando cala fundo na gente, que é como se tivesse uma cobrança, por que eu estou projetando isso para mim mesma? Assim, calou né? Fundo? Isso. Quando não é essa situação, quando vai lá dentro e fala assim, você traz para você isso, como o Luiz fez, por que eu não saio disso? Por que eu não consigo realizar coisas? Ao contrário, por exemplo, ninguém gostaria de mudar de emprego e pegar uma situação por que eu não realizei uma situação melhor? Isso, por que eu criei isso para mim de novo? Porque podia ter sido. A pessoa não criou. Certo? Ela, não, mas não criou. Tem hora que tentam me colocar no checkmate, né? Ela foi co-participante daquela situação, porque ela está imersa nesse mar de acontecimentos. Então ela criou sim. Só que se ela ficar pensando, como eu criei, porque eu criei, como é que eu descrio? Como que eu crio outra situação? Ela está personalizando o eu. Eu vou criar outra situação? Ou eu vou ficar consciente dessa presença divina que me permeia e me permeia todas as coisas? O observador deixa com que a presença crie com ele. Ele cria o que lhe interessa, ele mantém os seus focos e interesses. E essa nova visão da vida começa a permear cada vez mais ele. Mas ele sabe que ele ali é a luz do entendimento. É ele que vai compreender qualquer situação desarmônica, desagradável ou improdutiva, falha, né? Só um pouquinho mais prático. A situação vai repetir até o momento de você parar de dar poder a ela. Enquanto você estiver dando poder e não souber lidar com a situação, vai acontecer situação, circunstâncias e pessoas. Porque você vê fora, aí você vai dentro de você não vai de novo, volta lá. Inclusive eu falei o dia que o Luiz comentou comigo, né? E eu assim, a coisa que me veio, né? Era uma técnica que a gente fazia. Eu falei para elaborar, para ele escrever, né? Olha,
aqui no meu departamento vai tudo muito bem, entregamos as coisas no prazo, nós temos tanto tempo que a minha amiga tem tempo até para lixar a unha. Então, entendeu? Então, exatamente, significando, e ele escrevendo todo dia aquilo que ele estava vendo como defeito ou qualquer coisa, ele virar ao contrário e falar, olha, que isso é muito bom, até ele virar harmonia, isso dentro dele, para que ele pudesse ver de uma forma diferente, né? Fazer essa elaboração. Né? Mas todo dia tem a folha que cai de uma árvore tem algo de desarmônico nisso? Em qualquer época do ano? Só cai. O que é uma mulher lixando a unha no trabalho? É só uma mulher lixando a unha no trabalho. Não é? Mas todo o peso é a gente que projeta. Né? O inimigo é sempre uma projeção do ego. Não existe o inimigo. A harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros, porque precisa haver harmonia interna. Como que alguém vai ser testemunho vivo, ponto de harmonia interna, né? Um luzeiro da presença, se nele houver incômodos e sombra? Agora, a sombra não vai sumir de uma vez, nós vamos nos tornar conscientes dela. Isso já tira o poder da sombra sobre nós. Porque a sombra não é algo mal, a sombra é algo natural do universo, do processo de... Existe sombra e existe luz. E no psicológico, na percepção humana, existe sombra e existe luz. Luz é luz na consciência, a harmonia do conhecimento espiritual. E sombra é dualidade. É o bem e o mal. O bom e o ruim. O bem e o mal e o bom e o ruim. Algo acontece que parece ser ruim. É ruim neste momento? É ruim mesmo? Então não é ruim nem agora, nem em momento nenhum. Ele vai ser o observador das situações. Ao quanto ele retirou de poder daquilo que ele achava que era ruim. Não é mais ruim, é uma circunstância. Então faço o que com essa informação? Se só há um poder natural que tudo organiza e harmoniza, o quanto eu faço parte deste poder? Que não é um poder que está sobre os nossos ombros. Quando fala sobre os ombros de Deus, é a ação dessa energia onipresente, invisível. A permanência constante nisso leva aos efeitos, é inevitável. Porque do mesmo jeito que o pensamento, sentimento e emoção cria a realidade da dualidade, o pensamento, sentimento e emoção da unidade vai criar a vida pela graça. A física é a mesma. E aí a responsabilidade é totalmente individual. Responsabilidade individual pela consciência disso, mas não responsabilidade individual pela intenção mental de criar. Nós temos a responsabilidade individual de descansar na presença e no conhecimento da mesma. E aí a pessoa começa a observar os outros e observar, e tudo incomoda muito menos. Esse negócio que apareceu desse vírus aí. Ficaram com medo, vai alastrar pelo mundo, não sei o que aconteceu até agora. Nada. Um praticante que entendeu o mínimo, ele não vai dar a menor pelota para isso. Nada. Ele não vai temer. Primeiro, está longe. Mesmo que chegasse caso no Brasil. Ele não vai temer por isso de jeito nenhum. Agora, é mais fácil pensar dessa forma? Se a pessoa não ficar paranoica, com medo de doença, é fácil pensar dessa forma. Porque é uma coisa que não está aqui. Eu não estou aqui com 50 pessoas com coronavírus. E mesmo se tivesse, ainda assim, o cara não poderia ter o impacto daquilo. Então a gente vai lidar tanto com coisas distantes, na nossa cidade, país e no planeta, quanto com coisas próximas. Vai lidar com todas as situações com a consciência da presença. Pode parecer algo muito simples, mas na verdade é mesmo. Normalmente se afirma o contrário quando você vai fazer isso. Pode parecer algo simples, mas na verdade é mesmo. Porque a simplicidade da ação da presença está no simples, no natural, que é ela mesma. O problema é tudo que o ser humano está pensando e sentindo a respeito das situações. Porque vai na igreja e aprende boa parte disso.
Mas não há trabalho interior nenhum com isso, porque não se avalia o que pensa e sente. Agora, nas igrejas tradicionais ortodoxas é normal, mesmo que o líder religioso tente explicar sobre pensar e sentir, aquilo vai ser nada para aquela turma ali, nada. Eles vão falar, nossa, mas hoje foi ruim, né? Hoje não acolheu muito, não deu para entender muito o que ele quis dizer, né? Porque está acostumado a ouvir aquilo que ouve sempre de forma repetitiva e hipnótica. E aí quando ele ouve aquilo que ele acha que faz sentido, ele está com a cabeça dele pensando em quê? Em outras coisas. Aí ele escuta uma parte ou outra dele, da missa ali, do negócio. Então não mexe com questões internas da pessoa, mexe com o ritual, que é sempre a mesma coisa. Não mexe lá na onde deve mexer. Mesmo quando um padre fala lá, você que julga, que critica... Meu, aquilo ali não quer dizer nada para aquela turma. É como se não estivesse falando com eles. Né? É mesmo, né? Aí ele lembra de um, lembra de outro, ele lembra que o outro não deve fazer, mas ele não consegue. Isso aí é projetado, ele está tão projetado para fora que ele não é capaz de olhar para si. Então por que ele é tão projetado para fora? Porque ele enxerga só o que incomoda lá fora. Ele não é capaz, ele olhar. Porque se tudo que a gente toca com o olho é uma coisa só, porque o olhar é um sentimento, é um toque, está tocando com os olhos. Então ele está tocando algo que faz parte dele mesmo como ser total. Então só amor da compreensão, amor incondicional é amor intelectual da compreensão da prática, para que ele possa descansar diante dessas circunstâncias. Senão ele vai ser sempre atraído para elas. É eletromagnetismo. Então, enquanto ele está sendo atraído para diversas situações que não seriam agradáveis, é somente uma aceitação total, não aceitação do otário, uma aceitação com compreensão na consciência de qualquer situação em que ele se meta. Qualquer. Porque sempre vai ter sombra em volta. Iluminou, só tem sombra em volta. Então a gente vai trabalhar as sombras dentro, consciente das sombras fora. Mas vai estar desenvolvendo isso dia a dia. Professor, você falando dessa questão do pastor, o padre, em uma missa foi falado do Sermão da Montanha. E eu percebi que o padre, de uma certa forma, chegou próximo no que Joel falava em relação ao Antigo Testamento, sobre aquela questão de não matar, não roubar, e que Jesus vem e reduz esses mandamentos, né, em 2 mandamentos, né? Moisés trouxe a lei e Jesus trouxe a graça. Isso, e ele chegou a falar disso, e eu percebi que ficou um ponto de interrogação no rostinho de todo mundo, porque ele falou assim, que naquela época foi importante, mas que aquilo era um nível, não inferior, mas que Jesus veio com um nível espiritual, e antigamente não foi isso, mas que foi importante para aquela realidade naquele momento. E parecia assim que todo mundo ficou com uma dúvida gigante, porque muitas pessoas, eu me incluo também, agora que depois de Joel que eu comecei a fazer essa mudança, mistura um pouco essa questão de dente por dente, olho por olho, né? Mistura um pouco. E assim, tudo bem, o padre fez lá o tempo dele e todo mundo ficou com aquela dúvida, até alguns comentários, né? Mas como assim? E aí ficou por isso mesmo. Não teve um momento assim que a Assembleia nem lá o padre pudesse, saber. pudesse Talvez perguntar, ou pudesse, mas como assim? E... ficou confuso até pro padre. É que eu achei Ele que percebeu ia algo chegar, que eu podia falei, ser nossa, explicado ele e não leu. soube como. Mas Ele não leu, não me... O padre Carlos está lendo Joel. Se ele começa a explicar direito ali, ia mudar 50 missas, ele ia ter que ficar 50 missas explicando outra coisa. Na hora que ele tentou, viu que não dava, todo mundo fez aquela cara de interrogação. Aquilo ali bloqueou tudo naquela hora, não tinha como explicar. E o padre se perdeu, normal. Não tem como explicar algo que você não esteja treinando vivenciar, estudando aquilo.
O começo de Joel, as primeiras leituras, o primeiro contato, porque faz sentido para o receptivo, é na hora. Ele nunca mais larga aquilo ali. Mas ele não entende tudo de uma vez, ele entende cada vez mais. Se Deus é infinito, não tem como entender tudo, nunca. Só que o modo humano de vida começa a cair, para ter a visão espiritual da vida. O pessoal da ciência cristã sabe muito bem disso, ele sabe como conduzir isso. O que falta é dedicação e aprofundamento, eles sabem como é que é. Eu tiro base pelas igrejas aqui do Brasil, certo? Pelo que eu vejo no canalzinho da ciência cristã lá, que eu já dei umas olhadinhas lá. Falta expressão, falta dedicação, falta aprofundamento, para não deixar a coisa, como é que a gente vai dizer? Com essa conotação de dogma religioso, né? Porque instituição é aqui, tem culto. O culto é assim porque um culto funciona assim. Não tem que ter culto nenhum. Esse culto é no santuário interno, na consciência, na chama interna, né? É um culto interno a Deus, não um culto externo. Então um culto externo é feito de um ritual. Não, agora a gente canta, agora a gente faz isso, agora a gente... Liturgia, você falou, né? A verdadeira liturgia seria aprender a viver segundo a segundo. Você acumula, tudo é informação, a gente está acumulando informação o tempo todo. Com prática. O Joel nunca falou de trabalho com as sombras. Entender a parte psicológica desse processo ajuda a entender melhor. Porque se estiver entendendo melhor o Joel mesmo, não pensa mais em termos de sombra, vai saber identificar de vez em quando, mas não fica, eu estou trabalhando a sombra, isso é projeção, olha aqui, olha o ego. Ele não pensa isso, ele ora e vigia. Ele pode lembrar de um conceito ou outro, ou de mecânica quântica, ou do trabalho com as sombras, mas a maior parte dos pensamentos vai ser contemplação da presença, permanência na palavra, consciência da verdade, né? Porque por que a verdade não é colocada em prática com eficácia? Porque não se sabe o que ela é, como viver nela. Porque o modo humano é o que funciona o tempo todo. Para viver a prática, ela tem que estar na consciência. Porque ele não vai conseguir exteriorizar a prática numa ação humana, porque a ação humana é toda a ação humana da vida. São negócios, trabalho, casa, relacionamento, toda a atividade humana. A ação da prática é aqui dentro, para poder agir na vida humana. Porque se a ação da prática fosse falar, evangelizar, enfiar, bater vou bater nas portas agora todo dia cedo, porque eu vou destruir os panfletos do Joel Goldsmith. Isso não ia levar nada a lugar nenhum. Porque a prática é toda aqui. Então toda discussão ou estudo da prática é que a prática é aqui, é dentro. O reino está dentro. É de dentro que eu vou ter a visão do reino fora. Até que isso comece a misturar, né? Tudo que está dentro também é o que está fora. Então aquilo que está fora, que é projeção daqueles que não conhecem esta verdade, não tem o menor peso para mim. Na verdade, é a minha melhor escola. Quando o indivíduo começa a ficar consciente de que essa é a melhor escola e que ele está privilegiado porque ele está conhecendo isso, tudo é motivo de reinterpretação. Tudo. Vamos ver se a gente lê mais um trechinho aqui. É aqui, ó, quando olhamos para o mundo. Às vezes o assunto foge um pouco. Às vezes o assunto foge um pouco, amplia, vai para cá, vai para lá, te permite umas perguntas. Mas tudo isso vai costurando não só o raciocínio, como uma visão geral da prática, Aqui, ó. Quando olhamos para o mundo com nossos olhos, os olhos humanos normais, não vemos nosso corpo, não vemos esta ideia divina e infinita chamada corpo. O que vemos é um conceito mais ou menos universal desta ideia. Então a gente olha para tudo e tem um conceito de que existe galáxia, existe planeta, existe uma infinidade de coisas que está diante de mim. Mas essa é uma visão humana, né? Então, olha, quando olhamos para o mundo com nossos olhos,
não vemos nosso corpo como ele deveria ser visto, né, como manifestação da presença. Não vemos esta ideia divina e infinita chamada corpo. O que vemos é um conceito mais ou menos universal desta ideia, um conceito humano da ideia de corpo. Quando vemos um corpo saudável, uma bela flor ou uma árvore, estamos vendo um conceito bom da ideia de corpo, árvore ou flor. Quando vemos um corpo envelhecido ou adoentado, uma flor murcha ou uma árvore seca, estamos vendo um conceito errôneo da ideia divina. Porque a flor pode estar seca, mas ela está no processo de transformação. Sim. Só que ele julga que a flor seca é uma coisa estragada, apodrecendo, ela está só num processo de transformação. E qual é a consciência que a flor tem? Ah, eu estraguei, enruguei, eu estou morrendo. Não, a flor não tem consciência disso. Tem uma manifestação ali passando por uma transmutação, uma mudança. Só o ser humano não enxerga essas mudanças como uma coisa natural, porque ele enxerga o perfeito e o imperfeito, né? Quando vemos um corpo envelhecido e adoentado, uma flor murcha ou uma árvore seca, estamos vendo um conceito errôneo da ideia divina. Ah, tá, então humanamente é só enxergar os problemas como ideia divina. Não, então um problema é uma ideia divina e está tudo certo em ter problema. Não, os problemas são problemas mesmo, desarmonias, problemas. Tudo que é fora do amor, da calma e da tranquilidade é um problema. Agora, se o problema for visto da compreensão da consciência da presença, está mais próximo de uma compreensão, de uma tranquilidade ou um descanso. Então aquilo não é um problema, aquilo é uma manifestação da circunstância daquele momento, que embora esteja acontecendo naquele momento, não é aquilo que tem poder, mas o que está por trás daquilo. Então, aprendendo a observar essas situações, as soluções vão aparecendo. Por quê? Porque não há mais ali na maior parte da superfície da consciência da pessoa, conceitos de que aquilo ainda é um problema, de aquilo ainda é impossível de resolver. Ela mudou, o geral da consciência dela mudando, vai aprofundando, vai indo cada vez mais para o profundo nela. É daí que vem a segurança, porque a segurança vem de uma sequência de fatos, acontecimentos e percepções que vai modelando, construindo, fazendo com que a gente perceba que existe essa presença e que nós somos um com ela. Só o reconhecimento constante desta presença leva ao início dessa percepção. Se eu não assumir nunca que o meu corpo manifesto é manifestação dessa presença, eu não estou assumindo o básico do inicial. Porque é presença, é tudo presença. E eu sou o que então? Nada. Nós também somos manifestação da presença, portanto a própria. É preciso o esconderijo secreto do Altíssimo. Porque a segurança vem de uma sequência de fatos, acontecimentos e percepções que vai modelando, construindo, fazendo com que a gente perceba que existe essa presença e que nós somos um com ela. Só o reconhecimento constante desta presença leva ao início dessa percepção. Se eu não assumir nunca que o meu corpo manifesto é manifestação dessa presença, eu não estou assumindo o básico do inicial. Porque é presença, é tudo presença. E eu sou o que então? Nada. Nós também somos manifestação da presença, portanto a própria. É preciso o esconderijo secreto do Altíssimo. Porque a segurança vem de uma sequência de fatos, acontecimentos e percepções que vai modelando, construindo, fazendo com que a gente perceba que existe essa presença e que nós somos um com ela. Só o reconhecimento constante desta presença leva ao início dessa percepção. Se eu não assumir nunca que o meu corpo manifesto é manifestação dessa presença, eu não estou assumindo o básico do inicial. Porque é presença, é tudo presença. E eu sou o que então? Nada.
Nós também somos manifestação da presença, portanto a própria. É preciso o esconderijo secreto do Altíssimo. Quando melhoramos nosso conceito de ideia, quando melhoramos um pouco aqui, né? Quando melhoramos nosso conceito de ideia, de corpo ou manifestação, chamamos esta concepção melhorada de cura. Eu melhorei o meu conceito de corpo, meu conceito de problema. Se eu melhorar bem o meu conceito de corpo, eu posso ver cura em mim ou em outros. Mas não é porque houve uma cura que não pode aparecer outra doença. Nós ainda estamos trabalhando com isso, aprendendo a manter esta consciência da presença. Do mesmo jeito que o Joel, embora ele, através da consciência dele, acontecesse uma enxurrada de graças para outros que o procuravam, às vezes o problema nele mesmo era cuidado por outro praticante. Olha só, quem que cuidava da dor de cabeça dele era quem era? Não era ele que conseguia amenizar a dor de cabeça dele. A dor de cabeça do Joel ela era curada rapidamente através da prática da segunda esposa dele, olha só. Agora, isso tirava a responsabilidade da eficácia da prática do Joel pelos outros? Não. Se ele reconhecesse isso, putz, mas eu falho na prática, é personalização do erro. Não tem uma explicação por que deveria ser dessa forma, que a segunda esposa, quem tinha que estar consciente da harmonia do corpo dele para restaurar. Qual é a mecânica por trás de tudo isso, dessa presença desse espírito amoroso? É proporcionar experiências amorosas para que a gente desenvolva a prática. A prática é sempre uma experiência amorosa. Só que não é um amor piegas, um amor humano. Ele é um amor muito mais no secreto, porque ele é um amor por Deus no outro. E não um amor de humano para humano. Aí eu vou tentar ser mais bonzinho com o outro aqui, porque coitadinho, não sabe nada. Eu estou reconhecendo Deus nele, a presença nele. Então eu estou reconhecendo que há um espírito perfeito ali. Que conseguia amenizar a dor de cabeça dele. A dor de cabeça do Joel ela era curada rapidamente através da prática da segunda esposa dele, olha só. Agora, isso tirava a responsabilidade da eficácia da prática do Joel pelos outros? Não. Se ele reconhecesse isso, putz, mas eu falho na prática, é personalização do erro. Não tem uma explicação por que deveria ser dessa forma, que a segunda esposa, quem tinha que estar consciente da harmonia do corpo dele para restaurar. Qual é a mecânica por trás de tudo isso, dessa presença desse espírito amoroso? É proporcionar experiências amorosas para que a gente desenvolva a prática. A prática é sempre uma experiência amorosa. Só que não é um amor piegas, um amor humano. Ele é um amor muito mais no secreto, porque ele é um amor por Deus no outro. E não um amor de humano para humano. Aí eu vou tentar ser mais bonzinho com o outro aqui, porque coitadinho, não sabe nada. Eu estou reconhecendo Deus nele, a presença nele. Então eu estou reconhecendo que há um espírito perfeito ali. Aqui. Quando melhoramos nosso conceito de ideia, de corpo ou manifestação, chamamos esta concepção melhorada de cura. Se eu melhoro a minha concepção sobre casa, moradia, trabalho e transporte, eu não estou julgando mais nada que me cerca ruim, quebrado, velho, certo? Estou melhorando. Oi? Perigoso. Então, se eu estou melhorando a minha concepção sobre aquilo ali vai se expressar de outra forma. Vou ler de novo. Quando melhoramos nosso conceito de ideia de corpo ou manifestação, chamamos esta concepção melhorada de cura. Cura é a abertura da visão espiritual da realidade da onipresença, porque não há o que curar. Não há doença para se curar, pobre para se enriquecer ou pecador para se perdoar. Não há. Se o Espírito de Deus é perfeito, logo tudo é perfeição. Manifesta como imperfeição por causa das crenças humanas. Então, a cura é a consciência da presença. Então, ela traz ao estado original aquilo que deveria estar em harmonia pela ação do Espírito e não pela ação da intenção e do sentimento humano. Então, o livre-arbítrio, nesse caso aí, no planeta, ele é o problema.
Ele é o problema e é a solução para todos os problemas. Porque é a ignorância que cria o caos, né? A sabedoria vai criar o quê? Vai criar harmonia. Só que jamais vai ser sabedoria humana, porque o ser humano aumenta a sua sabedoria cada ano, cada década. Ele pode chegar numa sabedoria absurda de tecnologia, mas isso não vai resolver o problema do conflito interno da vida humana, o conflito existencial, né? Não quer dizer que ele se torne bom por isso, né? É. Amoroso. Na realidade, aqui, chamamos esta concepção melhorada de cura. Na realidade, nada aconteceu ao tal paciente ou ao seu corpo, ou à circunstância que o atormentava. A mudança ocorreu apenas na consciência do indivíduo e se tornou visível como crença melhorada ou cura. Porque uma crença melhorada vai manifestar uma situação mais harmônica. Nós vamos melhorando. A gente pode considerar que está melhorando nossa crença a respeito de Deus, tá? Porque ele está pegando tudo que a gente acreditava e aprimorando aquilo. O que é esse negócio de... Eu estou identificando que é o meu. Virando para cá, esqueci de desligar. Melhorando nossas crenças, nós estamos indo em direção à compreensão da presença, se bem que presença não seja crença, tá? Mas por que melhora a crença? Se eu começo a avaliar o que está dentro de mim, o que está dentro de mim é tudo crença, ele vai melhorar cada vez mais, porque ele é obrigado a comparar com a presença de um espírito perfeito. Então por que isso aqui ainda é problema para mim? Ele vai se tornando um observador, porque ele vê que por mais que ele aplique um poder da mente, não vai ser com a mente que ele vai mudar aquela situação, mas só com o reconhecimento da verdade. Porque é uma ação através da consciência dele, mas não de intenção mental dele, de algum poder que venha dele. Ele está reconhecendo algo que é em tudo e em todos. Então ele está quebrando o quê? Ele está quebrando essa hipnose coletiva em algum grau. Então ele está fazendo uma magia que está mudando o planeta. Não, ele está mudando a realidade que está ao alcance dele. Na realidade, nada aconteceu ao tal paciente ou ao seu corpo. A mudança ocorreu apenas na consciência do indivíduo e se tornou visível como crença melhorada ou cura. Por esta razão, apenas o curador deve aceitar sozinho a responsabilidade da cura e nunca tentar repassar a culpa do fracasso para a pessoa que lhe pediu ajuda. Ou para aquele que não pediu ajuda, mas ele está vendo lá, que nem a mulher de chá-unha, né? Ou o outro lá incompetente, mudou o clima, uma desarmonia, ele percebe que poderia ser feito tudo com mais dedicação, empenho, que está uma bagunça. Ele está vendo a bagunça, ele está jogando a bagunça, mas para a cabeça daqueles que estão na bagunça, aquilo é normal. Sim. Né? Por esta razão, apenas o curador deve aceitar sozinho a responsabilidade da cura. A gente pode dizer aqui a responsabilidade da reinterpretação dos fatos. Porque reinterpretar fato não muda a circunstância imediatamente. Muda a visão que eu tenho do fato imediatamente. Aí muda. Então, enquanto nós estivermos julgando um problema, o problema ele é um problema. No desenvolvimento da prática, a gente afirma constantemente: chega um problema na nossa consciência ou é um problema nosso mesmo? Não pode haver poder em nenhum problema. Se Deus está mais perto que o ar que eu respiro, o reino está aqui e a solução está dentro do reino. Ele vai encontrar essa resposta ou a solução onde? No descanso nessas verdades, dentro da meditação contemplativa ou na rotina normal de orar. Rotina normal é tudo que nós precisamos fazer. E tudo que nós precisamos fazer, nós fazemos com consciência da presença, orando e vigiando. Está mudando toda uma visão que ele tinha da vida. Toda libido é energia psicológica, poder da palavra, tudo aquilo que ele jogava, tentando viver todas as situações do dia a dia, mas com a mente voltada a preocupações. Quando as preocupações perdem o sentido, a razão e o poder,
porque ele está entendendo o poder que ele dava aquilo, ele continua vivendo uma vida normal, só que dando cada vez menos poder às circunstâncias aparentemente desarmônicas. O que acontece com aquela libido dele, que era uma força que ajudava a criar todas essas situações aí? Ele está se tornando consciente. Aquela libido está vindo para o intelecto. E a gente já falou disso em aula, né? Essa é a tal da subida da Kundalini. São os sentimentos inferiores subindo para uma consciência superior. É um instinto, não está relacionado a sexo, chakra vermelho, chakra básico. Instinto de medo, instinto de sobrevivência. Eu não consigo, não posso, eu quero, eu preciso, vou ferrar o outro para me dar bem. Esse tipo de coisa. Então não funciona mais pelo medo, mas pela consciência. Então ele está despertando para o significado da palavra consciência. Ele é consciente do quê? Porque tudo que ele for consciente se torna manifesto. Agora ele vai sair manifestando, pim-pim-pim, da mala de 1 milhão, ele vai começar a perceber a harmonia por trás das situações desarmônicas e alguma coisa vai começar a surgir como manifestação, graça, benesse, cura, facilidade, é o oposto dessa visão, né? Da sombra, não é? Que ele está projetando. Exatamente, é o oposto. É o oposto. Que é o natural, seria o natural da vivência humana no espírito, na consciência dessa presença. Porque fora o normal dando certo, tem que ter acréscimos. Acréscimos são surpresas. Se a prática estiver muito vazia de harmonia ou de algum pequeno acréscimo, porque começa, depois aumenta, tem algo que não foi compreendido ou não foi amadurecido na prática ainda. 3, 4, 5 anos de forçação mental com frustração é erro de posicionamento na prática. Agora, ou o indivíduo desiste ou ele cai mais dentro ainda, porque ele tem que chegar numa certa compreensão deste descanso interno. Eu já falei que quando eu percebi que realmente estava havendo algum descanso independente do caos externo, precisa demorar 3 anos? Não precisa. Mas eu fiquei 3 anos quebrando a cabeça internamente para saber como que era essa harmonia de consciência da presença, sendo que eu ainda não vi aquilo, embora estivesse entendendo aqui nos livros. O que estava aprendendo no visualizar isso era a pergunta de como não, é isso aqui só. O resto é observar, fazer e ficar consciente disso, cada vez dando menos poder a qualquer circunstância adversa. E isso é um treino diário. E para treinar tem que estar não apegado, mas aproximado com o material, porque aquilo vira palavra na consciência, vira bagagem intelectual, vira capacidade de reinterpretar. Porque muitas vezes ele vem para o áudio ou vem para a leitura e encontra ali a resposta para uma situação que ele acabou de passar. Bom, por hoje é isso. Vocês querem finalizar com alguma pergunta, alguma coisa? A gente foi até aqui. Por esta razão, apenas o curador deve aceitar sozinho a responsabilidade da cura e nunca tentar repassar a culpa do fracasso para a pessoa que lhe pediu ajuda. Tipo, mas você não entendeu, é por isso que não está vindo a melhora. Não, ele escuta pacientemente a pessoa, continua não dando poder àquela situação, continua desenvolvendo a prática. Senão, se ele tomar o fracasso para ele, puxa vida, mas não aconteceu, então ou é culpa dele ou é culpa minha. Não é culpa de nenhum dos dois. Ele não pode culpar o outro e nem personalizar o erro. Ele deve dar testemunho da verdade, independente das circunstâncias, estar cada vez mais consciente do que é essa presença, do que é essa prática. Porque se ele não ceder e ele ficar cada vez mais consciente, pode ser o problema que for, vai ter que ter uma solução. Às vezes demora meses para aparecer uma solução. Quanto mais prática, mais rápido aparece a solução. Sempre os problemas têm solução. 100%. É fácil de perceber. Todos nós aqui já tivemos milhares de problemas. Não estamos aqui? Exato. Ou alguém está em um problema. Todos os problemas têm 100% de solução.
Todos. Porque Deus é perfeito. É questão só de quanto você sofre, mais ou menos atrapalhado. A gente sabendo que Deus é perfeito e não vê solução nos problemas, porque está vendo perfeição num Deus em algum lugar que sabe lá onde, enquanto Ele é onipresente em todas as coisas. Então, enquanto não reconhecer a perfeição no imperfeito, não existe solução para os problemas. Bom, por hoje é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Como é que ficou o negócio de feriado e essas coisas? Então.